Olá pessoal, eu sou o Lucas Perillo, da Vulcana Biologia da Conservação, e a gente está aqui com mais uma conferência da segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Maria Auxiliadora Drummond, que é uma pesquisadora, professora do UFMG. E para começar a nossa conversa, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, doutora, contasse um pouco do seu histórico aí nessa caminhada de lutas na biologia da conservação. Primeiro eu agradeço, viu, Lucas, querido. E eu me formei aqui em 84, aqui no UFMG mesmo. Ah, legal. Então eu entrei no UFMG em 1980, na graduação em Ciências Biológicas, formei em 84. Aí depois disso eu fui funcionária do governo do estado do Mato Grosso, trabalhando com um projeto de manejo de capivaras no Pantanal do Mato Grosso. Retornei para Belo Horizonte, fui contratada pelo CETEC, depois entrei no IEF. No IEF eu trabalhei 10 anos no IEF e no meio do IEF eu fiz mestrado, fui da primeira turma de mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo daqui, da ICB. E saí, me formei também, nessa época eu trabalhei com tamanduá-bandeira, como no Parque Nacional da Serra da Canastra, e retornei, fiquei mais tempo trabalhando na área de consultoria, muito tempo, e retornei em 2004 no doutorado na UFMG. Então, aí me formei em 2008 e em 2011 eu fiz o concurso aqui na UFMG e passei. Então teve um longo período aí de trabalho extra acadêmico, né? Não, legal demais. Essa experiência é super válida, principalmente porque você se propõe a fazer agora, né? Que é trabalhar com o uso das questões ambientais pelo homem. Então, no seu mestrado você trabalhou com o quê? No seu doutorado? Pois é, no mestrado eu trabalhei com tamanduá-bandeira. Ah, sim, né? Foi no mestrado isso. Foi com interferência de queimadas em formigas e cupins, que eram a base da alimentação do tamanduá. Então eu trabalhei com o comportamento de forrajamento do tamanduá-bandeira. Nesse trabalho do Pantanal foi com capivaras. Na graduação aqui no UFMG eu trabalhei com cupins, né, com formigas e depois com decomposição vegetal no cerrado. Então, assim, uma ação bem eclética. Bem eclética e até que no doutorado eu trabalhei com uma área que já me fazia, né, tinha muito apreço por ela, que era trabalhar com a interface maior entre o homem e a natureza, e eu trabalhei com extrativismo de Meuccis. Isso no projeto do doutorado. E hoje o seu laboratório ele tem como vertente... a gente trabalha com sistemas socioecológicos e começou com o tema do doutorado, né, e hoje está se expandindo para outras áreas. Legal demais. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, porque a gente sabe que existe muito conhecimento científico sendo publicado em várias áreas do conhecimento relacionadas com a conservação, mas a gente sabe que o homem, que a espécie humana, faz parte desse processo e muitas vezes essa participação é negligenciada na hora de tomar as decisões e na hora de produção de artigos científicos mesmo. Então, baseado nesse cenário, o que você acha? Você acha que já é suficiente os trabalhos que abordam o uso da terra pelo homem? Ou você acha que ainda é uma lacuna a se explorar aí? Tem várias coisas aí, né? Primeiro que a biologia da conservação ela foi criada, na verdade, a raiz dela é a interface entre sociedade e natureza. Se não tivesse isso, não tinha manejo, não tinha conservação. Então, assim, ela surgiu, né, dessa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Mas o que acontece é que quando se trabalha com manejo ou com conservação, a gente trabalha com processos de longa duração. São processos que a gente não consegue fazer em 1 ou 2 anos, na maioria das vezes, principalmente se a gente trabalhar com conflitos. E dependendo do conflito, aí que o processo é mais demorado mesmo.
Então, o que acontece? Eu acho que existem vários trabalhos, é um tema muito publicado, muito estudado, mas que vários trabalhos, eles param na fase de diagnóstico. Então, você faz... Só apontam ali o problema. Então, porque num ciclo de projeto, dentro de vários conceitos, né, que é manejo adaptativo, né, você tem a parte do diagnóstico, depois você planeja, você implementa, depois de implementar você monitora, avalia, e aí você faz o novo ciclo de projeto. E geralmente esse processo é muito demorado. O agente financiador geralmente tem restrições de tempo, é 1 ou 2 anos, a não ser para projetos de longa duração. Que são ainda raros. Raríssimos, ainda são raros no Brasil. Então, o que acontece é que a maioria das publicações, elas começam a tratar de diagnósticos. Então, você tem uma série de publicações que apontam o problema, mas não fecham o ciclo do projeto. Então, isso aí, para mim, é a grande lacuna. E a própria produção acadêmica, né, ela te leva a produzir, publicar em tempos curtos. Então, você vai esperar 10 anos para fazer um trabalho científico como eu esperei, né? Como eu sou, a gente publicou agora, em 2015, um trabalho que eu iniciei em 2004. Né? Então, assim, isso é raro. E, então, no meio acadêmico tem uma cobrança também muito grande, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que isso é a grande lacuna. O tempo de projeto realmente, que é um projeto com intervenção, e o tempo que se dedica para as publicações e, né, no meio acadêmico. Realmente isso é um problema, né, que a gente vive, acho que não é só no Brasil, né? Toda a comunidade acadêmica tem essa urgência em publicações e muitas vezes esquece que para realmente solucionar problemas a gente precisa de muito mais material do que 2, 3 anos de pesquisa. Mas legal demais, tendo isso em vista, assim, a gente já falou um pouco dos seus projetos, o andamento deles, mas acho que o pessoal, muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é esses ambientes socioecológicos, socioambientais. Então, conta para todo mundo um pouco sobre o que são essa vertente, né, essa linha de pensamento que é aplicada à biologia da conservação e se é necessário mesmo aplicar isso, quais são as vantagens e as desvantagens. Porque nada é fácil, né? Quando a gente trabalha com sistemas, na verdade é uma tecnologia, não é nova, a gente usa pouco até no Brasil, menos do que em outros países, né? E ela surgiu por ecólogos mesmo, trabalhando com isso. Berks, Folk, né? Foram 2 personagens, né, na construção desse conceito. E se trata de sistemas complexos, como qualquer sistema ecológico, mas com a interface humana, como qualquer sistema ecológico deveria ter. Né? Porém, sai da análise do sistema ecológico em si e vai analisar a complexidade econômica, política, social, cultural, que interfere nos sistemas ecológicos. Então você trabalha com interface o tempo todo. Então a gente trabalha com complexidade, com interdisciplinaridade sempre e com incertezas, porque os sistemas são incertos. Você fazer, por exemplo, projetos, programas de manejo, em que você estabelece que o manejo tem que ser esse, o resto da vida, isso aí não funciona. Não faz sentido. Né? Então, às vezes, o que acontece? Aquele ciclo de gestão adaptativa que eu falei há pouco, né? Ele faz parte dessa linha de projetos ligados a sistemas socioecológicos. Então, você tem diagnóstico, planejamento, implementação, monitoramento, aprendizado, e aí você incorpora todos os fatores nesse aprendizado, inclusive políticos, sociais, econômicos, culturais. Legal, ou seja, é uma constante verificação, análise, né, do processo. E não é aprender com erros sim, mas não no jargão de poder errar. Sabe, poder errar, não é isso. Isso aí é errado a gente pensar que vamos aprender com os erros, assim, eu tenho liberdade para errar. Não tem liberdade para errar.
tem análises, como qualquer sistema ecológico mais tradicional tem, né? Trabalha com modelagem, trabalha com resiliência. Resiliência dentro de um outro conceito, um pouco diferente do que a gente, na ecologia mais tradicional, está acostumado, que a resiliência seria a capacidade de absorção pelo sistema de vários impactos, sem alterar a estrutura funcional do sistema. Então é diferente um pouquinho do que a gente está acostumado, né? Que é voltar ao estado de equilíbrio dinâmico, depois que um impacto parar. Né? Então tem uma série de conceitos muito interessantes e esses sistemas socioecológicos, uma das características dele é que ele iniciou trabalhando com comunidades humanas tradicionais. Né? Então pescadores, ribeirinhos, comunidades indígenas, povos indígenas, caiçaras dentro do Brasil, por exemplo. Né? Mas ele não se restringe a essas comunidades, ele pode ser aplicado a qualquer sistema. Legal, inclusive os complexos como metrópoles e... Sim, isso aí são... Imagina, a gente nessa instabilidade climática, se não levar em consideração essa instabilidade climática. Se não levarmos em consideração em projetos de manejo a instabilidade política, que a gente está passando no Brasil hoje, a gente sabe muito bem. Então, se a gente não analisar como essa instabilidade vai interferir naquele sistema que você está analisando, você está caindo num buraco. Você não está analisando a raiz do problema. Né? Então, eu acho que é isso, essa loucura que a gente trabalha nesses sistemas socioecológicos. Né? Você já falou das vantagens, né? Mas, As desvantagens são essas. Primeiro, você trabalha num sistema instável, como qualquer um trabalha em sistemas estáveis. Só que deixa claro, quando a gente faz essa análise socioecológica, quais são as instabilidades. Nenhum ecólogo, biólogo trabalha em sistemas estáveis. Né? Isso é utópico, né? É utópico, né? E então, a grande desvantagem, não em termos de resultado. Eu acho que a vantagem é ter um resultado mais efetivo do que você tem quando você não faz a análise desses outros fatores. Legal. E a grande desvantagem é tempo. Requer muito tempo. Esse tempo requer dinheiro. E quando você incorpora a sociedade para planejar junto, para participar, efetivamente, não é só em discurso, né? O que acontece é que você tem que mobilizar, eles têm que acreditar em você, você tem que construir relações de confiança. Então você... Tem muitas variáveis ali que precisam ser analisadas para que dê certo mesmo, né? Que seja aplicável. Isso, Então é complicado. Bacana demais, deu para ver que os projetos que consideram essa ação do homem são complexos, né? E que exigem muita determinação mesmo. E um dos casos você já falou que foi um dos projetos aí chefe do seu laboratório, que é com os miocussus. Então conta pra gente um pouco sobre esse projeto, quais frutos que ele trouxe, como se fosse um estudo de caso mesmo, para mostrar para as pessoas o quão complexo é quando a gente tem que abordar todas essas coisas para realmente encontrar soluções mesmo para a conservação. Certo. Bom, o projeto, eu tive contato, né, com esse problema. Então, na verdade, qual que é o problema, né? O conflito. Extrativistas de miocussus, da região central de Minas Gerais, um conflito intenso com proprietários de terra. Certo. E com a Floresta Nacional de Paropeba, que é uma área de 200 hectares, pequena, mas muito importante. É uma área que conserva cerradão, aqui em Minas Gerais, que já está acabando, tá quase. E o que acontece? Os minhoqueiros, que a gente chama os extrativistas de miocussu, né? Eles entram em propriedades particulares, né? E fazem um removimento grande do solo, ateavam fogo, alguns até hoje, né? E tem um conflito muito sério entre proprietários rurais e minhoqueiros. O que acontece? Eu tomei conhecimento desse problema em 2000. Em 2000
durante 2000 até 2004, eu fiquei pensando num projeto de tese de doutorado. Eu gostei muito dessa situação para avaliar com mais detalhe. Em 2004, meu projeto de doutorado estava pronto e eu fui chamada pelo Ministério Público para uma audiência lá no município de Paraupeba, porque o Sindicato de Produtores Rurais estava querendo que o promotor de justiça de Paraupeba resolvesse o problema. E o promotor de justiça, na época, falou assim, eu não conheço o problema, como é que eu vou resolver? Coincidiu que eu já tinha um projeto que abordava tanto essa questão ecológica, né? Conhecer o Meucsu ninguém conhecia, nada. É um bicho difícil de estudar, está debaixo da terra, não tem como contar, né? E aí eu apresentei esse projeto numa audiência pública e ele foi incorporado ao inquérito civil. Daí eu comecei a trabalhar no diagnóstico, na primeira fase, né, de diagnóstico do problema, e vi que tinha cerca de 3.000 pessoas que viviam da extração de Meucsus, não só da extração de Meucsu, especialmente uma comunidade quilombola, com cerca de 2.000 pessoas, que são quase totalmente extrativistas. E o Meucsu eles vendem para pesca. Isso aí é importante. Desde 1930, eles capturam nessa região Meucsu para pesca madura. E aí o que acontece? Então é uma atividade que pode ser considerada tradicional, é quase secular. Sim. Né? E esse conflito acontece também e as instituições foram levando, como até hoje, ainda não está regulamentada o manejo de Meucsu. Existe um plano de manejo que a gente fez com participação popular. Em 2006, a gente fez uma grande assembleia com 83 pessoas e instituições diferentes, né, exemplificando Ministério Público, Polícia, IEF, as reflorestadoras, que também sofrem com o problema, os extrativistas, comerciantes e nós da UFMG, Instituto Sustentar, que é uma ONG também que participa muito. E o que acontece? A gente chegou num acordo lá participativo, onde eles não iriam mais coletar o Meucsu, isso aí é um dos pontos de acordo para manejo, na época de reprodução. Então, pelo menos isso. Então já se sabe qual é a época que eles reproduzem. Assim. Eles sabiam desde que né, a gente que não sabia. Então a época de reprodução é a época de chuva, de outubro até janeiro. Só para não estender demais, que seria uma coisa longa demais, né? Eles começaram, apesar de ter sido um acordo entre as partes de cidadãos, porque não é regulamentado até hoje, eles estabeleceram mesmo que não iriam capturar mais nesse período, que coincide também com o período de defesa da pesca. Isso é um ponto positivo. Só que o que acontece? Como eles iriam viver, né, nesse período? Que já tinha realmente restrições de coleta, mas como eles iriam viver nesse período? E aí, então, dentro do plano de manejo que a gente fez de forma coletiva, eles apontaram, a comunidade quilombola de Pontinha apontou a possibilidade deles trabalharem com piqui, porque frutifica exatamente no período de reprodução do Meucsu. E eles extraíam piqui somente para consumo interno. Então a gente começou paralelamente o projeto piqui. Então o projeto piqui já foi uma linha que surgiu do projeto Meucsu, e hoje a gente está trabalhando com valorização do cerrado pela comunidade, que também é uma área que também está acabando. Piqui era cortado, mas agora também já está mudando a situação em termos de estar sendo valorizado e valorado, né, pela comunidade. Nós já fizemos várias oficinas de capacitação em produção de polpa, óleo, piqui com a comunidade, e agora foi aprovado, junto com o Instituto Sustentar, um projeto para a instalação da primeira unidade produtiva de produtos do cerrado. Que a gente vai ampliar o projeto agora para a cagaita e para outras plantas como forma de valorizar o cerrado da região. Então a gente vai instalar uma unidade produtiva na forma de container. Então vai ser uma tecnologia social
associada a esse projeto. Então tem vários frutinhos sendo gerados depois do Miocuçu também. Legal demais, né? E é justamente isso, espécies que estavam sendo ameaçadas pela intervenção humana e que várias soluções aplicáveis foram aparecendo ao longo do projeto. Sim, né? Então, tem muita coisa a fazer ainda, lógico, né? Mas dentro da... A gente tem como princípio que a gente tem que fazer intervenções, mesmo não esgotando todo o conhecimento necessário sobre aquela espécie. Tem muitas lacunas de conhecimento ainda, mas as intervenções são necessárias porque então acaba. a gente está num momento de crise, né? Não tem como deixar para depois, né? Tem que aplicar, mesmo que a gente não tenha o domínio completo daquele sistema. Exatamente, e o conhecimento vai sendo adquirido ao longo do tempo mesmo. Eu não conseguiria trabalhar com o Miocuçu se não fossem os extrativistas. Eu não consigo capturar o Miocuçu até hoje. Precisa de uma experiência danada, né? Preciso de uma experiência de um menino que cresceu desde os 5 anos, 5 anos, ou uma menina que lá, mulheres e homens trabalham com o Miocuçu, trabalhando com a espécie. Então eles encontram, uma dificuldade imensa. O Miocuçu é encontrado pelas fezes, aí eles seguem a galeria, aí eles encontram o Miocuçu na câmara de quiescência, né, durante o período de seca, num solo duríssimo, que realmente eu não me atrevo a trabalhar. Então eu preciso deles e preciso da informação deles. Hoje a gente tem uma informação de controle de comércio de Miocuçus e é uma atividade legal. Você vê o ponto que a gente já chegou de relações de confiança construídas com essa comunidade. Legal demais, acho que é um projeto aí realmente aplicado e com sucesso, né? Com resultados realmente positivos aí para... Com problemas sérios também, de até hoje não ser regulamentado, por exemplo. Era uma espécie que estava na lista de espécies ameaçadas de extinção, e porque se pensava que ela era restrita a 2 municípios, Paraupeba e 7 Lagoas. Com os nossos conhecimentos que a gente teve junto com eles, a gente viu que ela se distribui em 17 municípios da região central de Minas Gerais. Então, apesar de ser restrita, dentro dos critérios da IUCN, que são utilizados, né, para a categorização de espécies ameaçadas, ela não pode ser considerada ameaçada de extinção. Então, por esses critérios, ela saiu da lista, das listas, né, de Minas Gerais e do Brasil, e por isso hoje é possível falar em plano de manejo da espécie em vida livre. Legal, né? Legal demais. E como você falou no início, na sua apresentação, sua formação foi interdisciplinar, trabalhou com muita coisa, e uma parte considerável da sua carreira você trabalhou no IEF, né, que é o Instituto Estadual de Florestas, que é um órgão do Estado de Minas Gerais que rege as unidades de conservação, né, e você por muito tempo também fez cursos de capacitação, por exemplo, para os gerentes, para os guarda-parques. Então você tem muita experiência justamente com isso, com essa proximidade entre a ação do homem nas unidades de conservação. E eu gostaria de perguntar para você, depois de todas essas vivências e convivência com esses gerentes, que tem várias histórias, né, e várias realidades diferentes nas unidades de conservação de Minas, você vê assim, alguma receita, algumas dicas para que as unidades de conservação sejam geridas com eficiência? Assim? É uma pergunta complexa. Receita não existe, não. Uma coisa que eu sempre falo, que apesar de ser difícil, eu acho que tem que ter diálogo. Né? Então, acho que para mim é participação social, diálogo entre gestores e comunidade. Isso para mim é fundamental. E a forma de dialogar, eu acho que também depende das pessoas, né? E a gente tem várias formas de dialogar. Você pode chegar lá e apresentar um show de slides, né, PowerPoint, e não vai ter efeito nenhum. Né? Se você chegar e conversar, e aí existem várias ferramentas para inclusão social de pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo, etc. Né? Então você tem que saber dialogar para realmente construir essa relação de confiança tão necessária para a melhoria da gestão. Agora,
Gestão depende de estímulo financeiro, todo mundo vai falar isso, né? Insumos financeiros, pessoais, de capacitação, né? De recursos humanos, né? Mas não é tudo também não, né? E a gente está passando por um período no Brasil que avançou bastante, né? A gente tem 18% do território nacional coberto por unidades de conservação. As unidades de conservação que são cadastradas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Somando as terras indígenas, dá 30% do território nacional. Isso dá 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Então é muita coisa. Só que está tendo uma série de projetos de lei e de emendas constitucionais que estão para ser votadas, que vão colocar em risco as terras indígenas de forma geral e as unidades de conservação, especialmente as criadas depois de 2005, que vão ser reanalisadas pelo Congresso. Então, assim, a receita, mais uma vez, é a participação cidadã do povo em tudo. É sair da sua cadeira, sair da sua zona de conforto e ficar sabendo o que está acontecendo. E não ficar sabendo só, mas intervir, tentar intervir. Né? A gente vê essa 241, que está sendo hoje discutida, vai acabar com grandes avanços sociais, por exemplo, no funcionalismo público. E o que vai acontecer? Essas unidades de conservação, voltando, né, elas são geridas por órgãos públicos. Então, se você tira recursos, desestimula, né, por 20 anos, instituições como o ICMBio, sem contratação, você pode esperar só o pior e não o melhor, né? Então, nós estamos, sim, realmente, a receita é participação em todos os sentidos. Participação do estudante, do acadêmico, do profissional, né, como cidadão, né, para a discussão integral, né, dos problemas. Legal, é realmente isso, né? Inclusive valorização dos gestores como um todo, né? E não deixar que as unidades de conservação sejam só no papel, né? Se todas fossem eficientes na conservação dos serviços ecossistêmicos e dos ambientes, talvez nosso quadro não seria tão alarmante assim. Né? O panorama seria outro. A gente tem grandes programas, por exemplo, o ARPA, né, Áreas Protegidas da Amazônia, que a gente viu como foi valorizado, né, foi valorizada a Amazônia em termos de unidade de conservação nos últimos 10 anos. Então, tem esses programas com recursos, programas internacionais, e tem alguns biomas que são menos valorizados, né, a Caatinga, né, Pampas. Pouquíssima porcentagem preservada. A Amazônia, desses 2,5 milhões, é o grande bloco de conservação está na Amazônia brasileira. Mata Atlântica já está toda fragmentada, né? Mas se a gente for pensar, se olhar o mapa de Minas Gerais e olhar as unidades de conservação que tem em Minas Gerais, dá um certo desespero, né? No Triângulo Mineiro ali, que é a fronteira. Né? Triângulo Mineiro, que se a gente pegar o mapa de bacias hidrográficas, a gente vê ali o potencial do triângulo, veredas no Triângulo Mineiro, cerrado que não existe mais. Então, assim, é uma coisa... E com essa tendência da bancada ruralista, né, tomando conta do Congresso Nacional. Projetos de desenvolvimento a todo custo, querendo o contrário que a gente almeja. Né? Então, assim, tem um aluno do mestrado em Ecologia, que vai defender em março, Jefferson, que ele fez uma análise de 550 leis e projetos de lei. 80 deles, sim, é uma coisa... é para chorar. Absurdo. É absurdo para realmente acabar com o que a gente almeja de conservação da natureza do Brasil. Não só almeja, mas também existem dados científicos provando que manutenção de serviços ecossistêmicos tem que ser valorados, né? Senão é insustentável a manutenção da sociedade. Você entrou numa questão muito importante, né? Que
todo mundo tem que participar e merece participar dessa discussão, porque todo mundo vai ser afetado de alguma maneira com modificações nos ecossistemas, né? E aí eu te pergunto assim, o que falta para a população como um todo participar dessas discussões, se existe uma maneira de tentar incentivar essas pessoas a participarem dessas questões tão importantes aí relacionadas com a conservação? Você acha que isso tem sido eficiente, melhorou com o tempo? Que a participação ela ocorre em diferentes níveis, né? Então você pode participar desde do seu condomínio, né? No condomínio que você mora, da sua casa, com projetos ambientalmente mais favoráveis, né? Da associação de bairro, de buscar junto aos municípios soluções mais adequadas para a conservação, né? Ou uma coisa mais ampla, né? De participação em conselhos, né? Tem conselhos de tudo quanto é tipo. Então, o que menos falta são fóruns para participação. Tem muitos fóruns. Só que às vezes esses fóruns não os representam, né? Então é buscar a representatividade de todo mundo nesses fóruns que já existem. Por exemplo, conselho de bacia, né, os conselhos de política ambiental. Então a gente tem que buscar ser representado mesmo dentro desses fóruns, né? Então eu acho que existe, a gente de novo está numa zona de conforto e que a gente fica esperando que as coisas aconteçam e que a gente fica recebendo informações do que aconteceu, sabe? Eu acho que é isso que é um grande problema. Com as redes sociais, eu acho que isso melhorou muito. Né? Eu acho que o sistema online, né, eu acho que ajuda muito a essa participação. Eu tenho visto, né, que as discussões elas estão ficando mais efusivas, né, mais polarizadas, né, mas elas estão acontecendo. Tá? Então, assim, eu acho que hoje a gente podia realmente aproveitar essas redes sociais até o ponto delas não existirem mais, né, que corre o risco também delas pararem de funcionar, né? Dependendo do grau que as coisas políticas chegarem aqui. Mas eu acho que são fóruns importantes de discussão. Eu vejo que quando eu era estudante, né, a participação aqui era o CEA, Centro de Estudos da Biologia, era muito intensa nas discussões. Aí depois transformou em DA e parece que entrou também numa zona de conforto e parece que está retomando também com essas crises mais políticas que a gente está passando. Eu acho que isso está dando uma chacoalhada no povo e que as pessoas têm que começar a participar, têm que começar a opinar até o seu limite de possibilidade também, né? Eu acho que é isso, é participação em todos os níveis. Até mesmo na hora das políticas públicas em si, né? Existem muitos espaços para a população participar, opinar, né? Sim, tem vários espaços, mas não, acho que a gente estiver entrando numa roda viva tão grande, isso aí eu falo por mim, né? Que o dia fica sem espaço para a gente até ler alguma coisa. Realmente. Né? Então, assim, isso é muito triste. A noção do tempo nosso está cada dia mais desestimulante, porque a gente não tem tempo mais para nada, né? Na roda viva que a gente vive. Só que nós vamos ter que sair disso, porque vai chegando um ponto que vai ficando insuportável. E a gente vai vendo a bolha crescer e estourar. A gente tem realmente focado no que é importante, né? Não se ater a questões aí que não vão trazer benefícios, né? O que é o benefício, né? A gente não conversa nem com um colega direito porque não tem tempo para conversar, né? Então isso aí é terrível. Mas temos que arrumar um jeito de mudar essa situação. Temos que arrumar um jeito. Você falou uma coisa realmente que acontece não só nas ciências da conservação, né? Isso aí é uma questão da sociedade como um todo, como as coisas têm sido levadas.
Mas baseado na sua experiência aí, em relação a ciências socioambientais, eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo ou já trabalham com algo similar, né, dentro dessa área, ou pretendem estudar, ou são pessoas que têm interesse em saber mais. Então você teria uma dica assim, para aquela pessoa que quer participar, que quer ser um profissional da conservação, um entusiasta que possa participar das discussões? Existe alguma coisa que não pode faltar nessas pessoas? Bom, pegando só a primeira pergunta, né? Para contar uma historinha, quando eu estava fazendo a biologia aqui no UFMG, curso de Ciências Biológicas, a minha turma, que é a mesma turma do Geraldo Wilson, do Carlos Rosa, né? Produtiva, né? Muita gente. Não, era bacana, né, a turma. E nós paramos um semestre pedindo a reestruturação do curso de Ciências Biológicas. E nós, na época, eu trabalhava como mimeógrafo, né, não tinha xerox assim, disponível, né, então a gente passava tardes e tardes no centro de estudo rodando o que a gente acha que seria um currículo legal para o biólogo. E nesse currículo que a gente tanto almejou, tinha legislação ambiental, tinha sociologia, tinha economia. Isso isso aí nós paramos, acho que foi em 82, por aí. E o que aconteceu? Logicamente que não foi incorporado, né? Mas foi uma riqueza muito grande e muito legal que a turma pensava que esses temas já eram importantes para a nossa formação de biólogo. E hoje eu acho que o pessoal tem uma oportunidade muito grande de fazer disciplinas em outras unidades. E não faz. Verdade. Então você tem a oportunidade de fazer disciplinas na faculdade de educação. A gente não tinha, não. O currículo era fechado, né? Então vocês têm, né, hoje, né, a oportunidade de fazer disciplinas nas ciências sociais, na economia, no direito. Lógico que nunca há vaga em algumas disciplinas, mas a abertura existe, né? Então tem outras instituições, né? Outras instituições, outros estados, né? Então eu acho que aproveitem essa oportunidade, sabe? Formem, acho que é formar pessoas com um campo mais amplo de visão, sabe? Eu acho que a biologia já é ampla demais, mas eu acho que tem questões essenciais que têm que ser colocadas na biologia. Não precisa hoje ficar restrito àquelas disciplinas obrigatórias e optativas que o curso de Ciências Biológicas oferece, né? Então, acho que é buscar mesmo, ampliar a sua visão em outras áreas. E não é só estudar é essencial, lógico, né? Mas leiam. Leiam coisas que saem, né, que não tem nos livros acadêmicos. Leiam sobre políticas nacionais e internacionais, sabe? Participem do mundo, né? Não fiquem engaiolados, né? Que acho que é isso que falta. Pessoas com maior senso crítico, de olhar o mundo e olhar esse mundo criticamente, né? Para a formação mesmo, pessoal e profissional. E para as pessoas que já formaram ou exercem outras profissões, né, que já fizeram graduação em outras coisas, também existe capacitação fora da universidade, né? Acho que meios de se conhecer e de ir atrás não faltam no dia de hoje. Não, e hoje é muito mais fácil de achar isso na internet, né? Onde busca na internet que você acha cursos fantásticos, né? No mundo inteiro. Né? Então, acho que capacitação é essencial. E capacitação com participação de outros profissionais, mais fantástico ainda. Mais rico ainda. Mais rico ainda, relação, diálogo, você enxergar outras visões do mundo, né? Então, acho legal esses cursos mais generalistas, mais amplos, né? Bacana, doutora. A gente já está chegando mais para o final aí da nossa conversa. A gente já tratou de coisas extremamente relevantes, acho que o pessoal está gostando. E
como a gente conversou no início, retomando aqui o início da nossa conversa, dentro da academia, a produção do conhecimento, muitas vezes, ela é valorada, ela é valorizada basicamente na produção científica, nos artigos científicos. Mas a gente sabe que se a gente quer que a comunidade participe da discussão, a gente tem que levar essa informação para eles de uma outra maneira, né? Ninguém vai ler um artigo científico em inglês, né? com a linguagem não apropriada, né? Então, a gente sabe que você já trabalha com isso, tem algumas soluções como cartilhas e tudo mais. Então, fala pra gente a importância mesmo de passar esse conhecimento teórico para a prática mesmo, para as pessoas terem acesso a essa socialização do conhecimento. Acho que você já respondeu a pergunta. Eu falei demais aqui. Não, acho que você já respondeu no início. O que eu queria falar é dessa importância mesmo de socialização, né, do conhecimento. E as informações que a gente tem, ela é vinda da sociedade. Então a cartilha não é uma coisa nem que eu estou falando para a sociedade, é a coisa que a sociedade está me falando. Então é uma forma de retorno, né, para eles, do que eles mesmos nos falaram. Né? Então isso aí... E antes de tudo, eu sou funcionária pública, né? E eu sou, como funcionária pública, eu trabalho para a sociedade. E a sociedade não é só acadêmica, a sociedade é todo mundo. Então eu acho que eu devo esse retorno mesmo para a sociedade de uma forma geral. É muito diferente você publicar um texto de uma cartilha, de um artigo científico, e dar o mesmo trabalho. Porque você trabalhar a linguagem, uma linguagem que você não teve a capacitação, né, para trabalhar essa linguagem, ela gasta tempo. A gente gasta muito tempo também com essa cartilha, né, com essas cartilhas. E não é só cartilha, a gente também tem no projeto Mioxu, nós fizemos 2 vídeos, documentários, e no projeto Piqui, né, nós já fizemos 2 vídeos documentários também. Então, eu acho que as cartilhas, a tiragem delas, por exemplo, a última, é de 2000. E é a publicação mais lida que eu tenho. Né? Então, assim, e é uma forma, não só de divulgação para aquela comunidade que nos auxiliou. É uma forma de divulgação para a sociedade de forma geral. A gente tem, por exemplo, a cartilha de produção de óleo artesanal de Piqui. Então, com passo a passo de produção de óleo artesanal de Piqui. E ela está sendo usada não só pela comunidade quilombola que a gente trabalha, como para outras pessoas de Paraupeba que já estão começando a valorizar o Piqui dentro de suas residências, porque produção de óleo dá dinheiro. Né? Então, não estou querendo dizer que a valorização, a valoração tem que ser sempre monetária, econômica, mas é uma forma de a gente agregar um pouco mais de valor né, ao cerrado, por exemplo, né, nesse caso. Então, para mim é essencial. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver um retorno para a sociedade em geral. Legal demais. E não só você é funcionário público, como os projetos também são financiados com dinheiro público. Sim, dinheiro público. Por exemplo, do Piqui, do Mioxu, eles tiveram financiamento do MEC, do Proeste, né, da FAPEMIG. Então, assim, é uma forma de retorno social. Né? Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer um pouco disso também, né? E não é trivial, como você falou, né? Muitos acadêmicos estão ali com seus esforços totalmente voltados para produção acadêmica em inglês e às vezes esquece que essa parte é importante. Agora existe uma tendência atualmente que é de valorização da divulgação científica. Isso está aumentando. E isso é muito legal. Então, ano passado, por exemplo, fui num congresso na Medellín, na Colômbia, que é da Rede Pop, rede, né, de popularização né, da ciência. Eu acho que foi uma das melhores coisas, eu estou falando isso já porque eu acho que é uma busca, acho que é uma possibilidade de todo mundo trabalhar com divulgação científica, sabe? Eu acho que é muito interessante. O que vocês estão fazendo é divulgação científica, né? E
a gente, nesse congresso, por exemplo, tinha gente da física, da química, da matemática, e eu entendi. Eu entendi tudo o que eles falaram, porque a linguagem em que se fala é para o grande público, é a linguagem que eu vou conseguir entender as mais complexas leis da física com uma linguagem popular. Então acho que isso a gente pode trabalhar um pouquinho, né, para desenvolver, e isso está crescendo no mundo inteiro. Realmente a gente também acredita nisso, que a socialização do conhecimento, a divulgação científica assim, uma das maneiras mais baratas que tem para convencer as pessoas e que realmente pode fazer a diferença mesmo, né, na hora da conservação. Doutora, agradeço demais, e só para finalizar, eu tenho certeza que muitas pessoas aí têm interesse de aprofundar nesse assunto de ciências socioambientais, de gestão de unidade de conservação. Então, você tem algumas sugestões de literatura, onde encontrar mais informação sobre esses temas? Tá. Um site, para quem gosta de áreas protegidas, essencial é da IUCN, né? Que lá tem um monte de informação, e a IUCN trabalha num ambiente amplo, e dentro da IUCN tem a Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Então você tem uma série de publicações lá dentro, então é um site que é essencial para esse tipo de análise. Falando em sites, né? O do Instituto Socioambiental também é um site muito legal, e tem muitas informações sobre territórios indígenas, comunidades tradicionais do Brasil. Então é muito interessante o site do ISA, né? Do Instituto Socioambiental. Eu acho que todos os sites oficiais, Ministério do Meio Ambiente, CMBio, tem muita informação que a gente não usa. Relatórios, né? Você pega o site do Ministério, você pega lá publicações, você tem tudo que tem tudo. Sabe? Assim, tem uma biblioteca que a gente desconhece porque a gente não entra no site oficial. Mas eles são muito importantes para a gente como fonte de consulta. Os relatórios todos da Convenção de Diversidade Biológica, está tudo disponível, está online. E está tudo para baixar também. E então, muitas vezes feitos, né, executados por brasileiros mesmo, né, na nossa realidade. Sim, então o site do Ministério do Meio Ambiente, ele é fantástico. O site do Sítio Ramsar também, que trata das áreas úmidas, né, de importância internacional, tem todas as áreas úmidas, uma série de informações, relatórios. Então tem sites tanto internacionais como os nacionais, uns funcionam mais que outros, né? Os sites estaduais tem alguns bons, alguns que não tem atualização. Tem atualização, exatamente. Mas eu acho que é isso aí, pegar os sites, Ministério do Meio Ambiente, algumas ONGs, né? O Instituto Sustentar, né? Que era um instituto que eu fazia parte antes de entrar aqui, então tem vários relatórios também que as meninas do laboratório já fazem parte do Instituto Sustentar, então já estão migrando para a ONG, né? Estão formando e estão migrando para lá. Então, assim, é isso aí. E buscar mesmo, rede de popularização da ciência, sabe? Então, buscar essa Rede Pop, né? Que é um outro site legal, com muita informação, né? Para a gente se atualizar. Doutora, realmente agradeço muito pelo aceite, gostaria de te parabenizar mesmo pela aplicação dos seus trabalhos. A gente sabe que muitas vezes é difícil valorar esse tipo de trabalho, mas realmente a gente precisa de pessoas que atuem nessa área, nessa vertente do conhecimento. Agradeço demais. Eu que agradeço. Boa sorte aí nos seus projetos. Muito obrigada, eu que agradeço a todo mundo, né, a todos que vão me escutar. E aceito críticas, viu? Como sempre. Eu acho que eu trabalho sempre num processo adaptativo também, porque eu sei que a gente tem muito erro e tudo que a gente pode melhorar, e eu agradeço muito mesmo essa oportunidade. Valeu, tá? Obrigadão. Muito obrigada. Valeu demais, pessoal. Tchau, até a pessoal. próxima conferência aí. Um abraço. Tchau, obrigada.